Olá e muito bem-vindos a mais um Inequívoco. Hoje vamos rebentar com isto tudo. Basicamente é esse o mote: estourar, rebentar, pôr o dedo na ferida ou pura e simplesmente respirar fundo, porque temos 3 convidados extraordinários que estão a fazer todos estes verbos todos os dias, de quarta a domingo, aqui no Teatro Estúdio do Teatro da Trindade. Blasted é o nome desta peça e temos connosco os 3, claro. Temos o Bernardo Lobo Faria, o Graciano Dias e a Margarida Bacher, que diariamente, nesta temporada, respiram, presumo que fundo, antes e depois, mas durante a peça não respiram. E isto não tem nada a ver com a técnica deles, tem só a ver com o ritmo alucinante em que nós somos levados numa peça que nos provoca imensa violência. Provoca-nos a assistir à violência e sentir violência. E eu, Graciano, se calhar começo mesmo por ti, embora estejamos todos à conversa o tempo todo, para nos focarmos neste ponto que pode repelir um espectador, que é saber que vai ver uma peça dura, saber que vai ver uma peça que lhe vai mandar à cara um estado de alma e um estado de humanidade que são ainda muito atuais, embora a peça seja dos anos 90, e que, sobretudo, durante aquele tempo, nos confronta com tensão. Estamos sempre tensos, não há nada que enganar sobre isso. Como é que se aborda uma peça destas? Vamos começar mesmo pelo princípio. Nós, no início, eu lembro-me que nas primeiras 2 semanas de ensaios havia dias em que eu ia para casa chorar. Aliás, quando eu li a peça a primeira vez, eu pensei que isto não seria possível fazer. Acreditei não era que tu não fizesses? Era que eu mesmo não seria capaz de fazer a peça. Pensei mesmo. E imaginei que iria dizer ao João Telmo uma série de coisas, ou dar possibilidades de corte dali, de coisas que eu disse. Achas que é possível tirar isto? Pensei, foi logo das primeiras coisas que eu fiz, foi pensar em retirar ali algumas coisas. Não só para nós como atores, para representar aquela violência, mas também para o público, porque parecia que... Aliás, o público iria se levantar de certeza absoluta se visse a peça toda na íntegra, porque de facto é mesmo muito, muito violento. Para nós seria muito duro. Não admira que a Sarah Kane se tenha suicidado aos 28 anos. Porque... A Sarah Kane, que escreveu esta peça, morreu muito, muito nova e deixou um rasto de in your face, não é? De murros na cara em termos de escrita. E se calhar agora passamos para vocês para vos ouvir, porque a abordagem, obviamente, para os 3 há de ter sido igualmente dura da primeira vez. Algum de vocês já conhecia esta peça? Eu já conhecia, aliás. Tinhas visto nos Artistas Unidos? Não. Por acaso não tive esse privilégio, mas entrei para o conservatório com um monólogo desta peça da personagem do soldado, na verdade. E, portanto, eu sempre gostei deste universo de violência, da crueza da Sarah Kane, mas nunca pensei em fazer a peça na íntegra. E também, a personagem da Kate não era a minha favorita, eu sempre gostei mais do soldado. Porque coloca numa posição um bocadinho submissa, que depois eu tentei subverter um bocadinho e adicionar um bocadinho de camadas nesse aspecto. É violência física e verbal, é um ciclo, não é? O Ian violenta a Kate, e depois o soldado violenta o Ian, e depois a Kate violenta o Ian no fim, e portanto não sei se tem a ver com vingança, nunca tinha pensado nesse aspecto, por acaso vinha-me a questionar no caminho para aqui se tinha a ver com uma ideia de vingança, mas acho que tem a ver mais com uma ideia de justiça, porque ela queria ser uma justiceira, acho eu, dentro da psique, emocional. Também tinha um lado político, e conseguimos ver isso com a questão da guerra, não é? Que infelizmente é muito atual. Nós começámos a ensaiar em março e a guerra tinha acabado de instalar-se, que horror, em fevereiro, e de repente as pessoas, até nos chegaram a perguntar se nós fomos recolher trechos de notícias da guerra, e não, de facto era
Não é uma coincidência, infelizmente é uma realidade que se repete permanentemente, não é? As várias coisas que terão influenciado e inspirado a Sarah Kane a escrever esta peça repetiram-se ao longo de toda a humanidade. E influenciar também na arquitetura do espetáculo. O que é incrível é que continuem a acontecer com esta brutalidade. Bernardo, atacamos em ti na brutalidade. Não é uma experiência nova para ti fazer textos que te exijam muita dureza e que te exijam ires mesmo às entranhas. Mas é claramente uma exposição diferente da exposição nas câmaras, seja em cinema, seja em televisão, não é? Sim. Porque estás ali e ainda por cima tu entras quando eles já estiveram os dois a marcar ali muito o ritmo. Isso para ti foi um desafio acrescido? Então, ainda pegando no tema anterior, eu acho que em relação à abordagem deste texto, para mim o primeiro choque foi o objetivo da Sarah Kane era realmente chocar e quis compreender com o João Telmo, o encenador, se o objetivo dele era o mesmo, ou seja, se ele queria ainda chocar mais, pegar no texto e usá-lo de uma forma ainda mais chocante. O primeiro telefonema que nós tivemos sobre este texto foi eu a dizer que não sabia se queria fazer porque não é um objeto artístico que eu garantidamente faça parte daquilo que eu quero passar. Ou seja, eu gosto mais de imaginar que é possível passar algumas ideias sem que as pessoas se atormentem. Ao que ele me respondeu que sim, o objetivo era passar as ideias e não ser ainda pior do que a Sarah Kane no sentido de chocar. E isso agradou-me. Entretanto, como abordar o texto? É verdade, ao início ninguém sabe como começar. Eu acho que o primeiro passo foi compreendermos bem qual é que era o texto, que palavras e que significado é que aquelas palavras tinham. E de certa maneira acho que foi realmente possível trazer o espetáculo para o que é, porque deixámos de ver aquele primeiro impacto e começámos a compreender a profundidade, começámos a compreender os sentimentos, a razão, a ver realidade naquela brutalidade. E então houve coisas que começaram a fazer sentido, experiências que começámos a fazer com o texto, com ações, e aos poucos começámos a apoderar-nos do texto que, apesar de ser tão longe da nossa personalidade original, era possível compreender. E é estranho acreditar que é possível compreender aquele texto, mas estranhamente é possível. Porque cada uma das personagens tem, em pontos diversos da peça, se desconstrói. Cada uma das personagens, de repente, abre uma frecha e a gente percebe que há lá um humano dentro, não é? E que há um sentimento inverso àquele que ele está a mostrar. Exatamente. Vocês todos sentiram isto ou não? Desculpa, Bernardo. Nós ficámos a falar bastante sobre isso. Sim. O que elas dizem é contrário àquilo que elas uma pensam. No cravo e outra na ferradura. Sim, eles só complementa. Eles quase que juram uma coisa e depois fazem outra. Mas voltando só um bocadinho atrás. Sim. Realmente, quando li a peça, uns 9 meses ou um ano antes de começarmos os ensaios, a guerra da Ucrânia não tinha começado, e de facto eu não sei se a própria guerra se não influenciou depois também a própria encenação ou o próprio desafio nas cenas em que ele está de tamanha violência, porque quando se lê a primeira vez eu pensei que seria impossível, mas que não estávamos a viver num período de guerra, nós não tínhamos pelo menos muito presente aquele tipo de situação. E de repente, quando começamos a dizer o texto, aquilo que parece de facto uma adaptação não é de todo uma adaptação. Aquele texto foi escrito pela Sarah Kane em 1990, volta disso, 95. E depois, quando nós abrimos a boca para dizermos algumas coisas, são coisas que estão a acontecer neste momento na Ucrânia e que nós vimos alguns depoimentos de algumas mulheres que foram violadas e toda aquela violação, toda aquela violência psicológica, física, atroz, de morte que vive ali, que se vive e que vive também nesta peça, é para nós provavelmente o maior desafio, porque mesmo que o público se sinta agoniado quando sai da peça, vai ficar a pensar sobre isso. E espero que perceba que a nossa agonia é tão grande ou o dobro
pelo menos a minha, quando saio do espetáculo, fico pelo menos durante 10, 15 minutos à procura ainda de saber onde é que estou. Claro que não estou ciente. Mas o processo também teve partes mais leves. Também mas o processo felizmente teve coisas mais leves, peça, porque senão sim, como seria. Vocês já disseram, a peça não é o texto inteiro e muito do texto é só explicado a posteriori do que teria acontecido, não é? Ou seja, são evitadas, embora tenha muita coisa explícita, também são evitadas repetições de violência. Que nós tentámos, acho sarcasmo, não é? Um sarcasmo. Aliás, chegaram a perguntar ao João porque é que decidiu fazer uma comédia negra. Porque, pronto, eu acho que antes do Soldado entrar, eu não sei, mas a certo ponto senti alguma necessidade de existir um comic relief sem ser necessariamente cómico. Ou seja, que houvesse respirações em que as pessoas pudessem e riem sempre um bocadinho a medo. Mas fazem isso? Vocês agora já com alguma carreira de peça sentem que o público reage em algum momento? Ou o público há muitos tipos de público diferente, muito diferente. Depende das gerações, depende da quantidade de pessoas também, que isso influencia muito quando estamos com uma casa mais cheia, mais vazia. Vêm mais a medo, porque sabem que é sério. Portanto, não sabem se podem rir ou não. Sim. É sempre um riso nervoso, que é interessante. O João Telmo, na folha de sala, tem algumas expressões como o volátil e o descartável, aplicado aos personagens e à história, que têm muito a ver com as conversas que nós temos tantas vezes sobre o estado da humanidade e sobre a maneira como nos comportamos uns com os outros, a propósito das redes sociais, a propósito da realidade intangível de falarmos uns sobre os outros e de termos opiniões uns sobre os outros. Vocês veem nesta peça essa oportunidade de provocar as pessoas a pensar sobre a sua realidade, mesmo não estando em Portugal em guerra? Algum de vocês sente isso? Eu sinto que, tal como também já tínhamos falado antes, as personagens realmente, inicialmente parece que apresentam um disfarce, uma carapaça, tudo isso, e realmente pelo menos falo pelo soldado, durante o tempo em que o soldado está em cena, ele vai tirando peças, ele vai desconstruindo, e eu sinto que é real, ou pelo menos para mim, que se vê naquelas personagens tão fechadas uma desconstrução tão pura a chegar ao centro da personalidade. Pelo menos é o que eu sinto quando o soldado entra de uma forma muito formatada e aos poucos eu sinto que se começa a conseguir ver o jovem que foi chamado para a guerra, que não queria ir, que não queria perder a vida simples e bela que levava. E eu acho que isso é metaforicamente muito relacionável com realmente esse mostrar e não ser que as pessoas agora na atualidade tendem a ter com as redes sociais, com tudo isso. Parece que se perderes um bocadinho de tempo com uma pessoa, vais perceber quais são as angústias, os traumas, porque é que ela é como é. Toda a gente tem um centro puro. Se estiveres com uma pessoa o tempo suficiente para lhe dar atenção para isso, vais perceber que tudo tem uma justificação, tudo é menos julgável, tudo é compreensível. Sobretudo é aquele exercício de nos pormos no lugar do outro, não é? O processo de humanização. Mas ao mesmo tempo, qualquer um dos três mostra uma depravação de um caráter humano, não é? Portanto, estamos o tempo todo neste ping-pong. O que é que vocês gostavam que o público levasse? Porque, em última análise, o teatro servirá para isso, para provocar qualquer coisa, não é? E para construir no público. Então, no dia seguinte a ver uma peça, uma pessoa que vê o Blasted deveria levar com ela o quê? O que é que vocês gostavam, não é o que é que
que é que vocês obrigam uma pessoa a levar? Pois, isto, uma reflexão positiva, recolher daqui uma reflexão positiva, não sei como, não sei muito bem como. Não há grande esperança, mas não há grande esperança depois... Mas tem que haver uma utilidade na peça. Há aqui também um lado da encenação. O próprio objeto artístico acho que é muito bonito. A forma como o MV e como o João Telmo. O João Telmo também é responsável pelos figurinos. Também. E depois o Carlos Morgado põe uma sonoplastia e uma banda sonora que criam um impacto incrível. E que nos dá o um tempo ambiente todo, não é? Leva-nos ao ambiente da peça. Um ambiente lindíssimo, a meu ver. E creio que daqui as pessoas. Aqui pode ser o momento de reflexão positivo para desconstruir, se calhar, um bocadinho toda a dureza do texto. E é bom que as pessoas percebam que isto é teatro, acima de tudo é teatro, e que é uma peça que se pode ler, que as pessoas podem comprar e ler e tentar perceber como é que poderiam fazer ou como poderiam interpretar. Pelo menos eu gostava muito que os atores e atrizes pudessem vir ver esta peça, este desafio grande, e colocarem-se no nosso lugar e perceberem como é que poderiam fazer, como é que seriam capazes de interpretar estas personagens tão violentas e tão tanto para o público como para nós. Eu, em relação a isso de levar o que é que o espectador poderia levar para casa, eu por causa também de projetos anteriores que fiz, que tive alguma dificuldade em compreender realmente o que é que estava a ser levado para casa, e alguns angustiava-me que talvez nada positivo pudesse ser levado, só uma grande mágoa. Neste, apesar de ser o projeto mais horroroso em termos de Explícito, mas a história é o mais pesado de todos que eu já fiz até agora. Estranhamente, eu acredito que é possível realmente que o espectador leve para casa uma sensação de compreensão pelos outros, uma sensação de empatia, uma vontade, uma noção de que as pessoas realmente todas têm as suas razões, e eu sinto isso na minha entrada versus o meu final, em que normalmente na minha entrada, ao ver a carapaça e ao ver um indivíduo estranho, um objeto completamente irreal, surreal, o primeiro impacto é, às primeiras falas que eu dou, há risos. Há ali uma personagem tão fechada que há risos. E no final... Nervosos. Sempre. Nervosos, ou incrédulos. ou ao ver uma pessoa tão confiante numa personagem tão estranha, o primeiro impacto é, se ele está confiante, eu posso gozar, achar piada, ele está a fazer isto. Então eu tenho este direito, eu posso rir-me dele. Ao inverso, no final, que tende a haver, de vez em quando, choro, que significa é uma personagem tão complicada, tão forte, mas também apresenta-se tão violenta. Como é que até esta pode criar empatia? E eu sinto que é isso, que é, para mim, o objetivo de fazer este espetáculo todos os dias está a ser com que o espectador perceba que sim, tudo isto está a acontecer. É preciso realmente percebermos que, apesar de ser longe, temos de ter o mínimo cuidado ao pensar sobre a guerra, porque alguém está mesmo a viver isto, e para além disso... Todos os dias. Não é aqui ao pé de casa, é ali ao pé de casa, mas não é aqui. Ou seja, eu depois de fazer este espetáculo já mudei um bocadinho a minha perspectiva de como olhava para a guerra, porque nada diferencia aquele personagem dos que estão realmente a lutar agora, e nada diferencia eu, enquanto Bernardo Lobo Faria, do miúdo que está lá a sofrer. E por isso eu sinto que é esta noção global de empatia humana, mas também uma noção muito direta para o dia-a-dia de empatia uns pelos outros. Não julgar, logo. Isto é uma excelente razão para vir ver esta peça. Mas para além disso, Bernardo, já agora deixa-me só ficar em ti mais um bocadinho, porque o personagem do soldado, quando entra, é quase uma cena de anime, para quem vê anime, porque é uma coisa muito gráfica e muito estética, não é? Há ali muita imagem na tua entrada e muito impacto também sonoro.
Mas já a peça teve uma grande evolução com os outros dois personagens. A minha pergunta é: o que é que se passa com o Bernardo enquanto os outros dois estão em cena? Então, o que se passa com o Bernardo é, primeiro, em termos de preparação, eu tento só começar a perceber que vou fazer o espetáculo 5 minutos antes das portas abrirem, 15 talvez, porque senão aquele tempo de espera, entre aspas, ia consumir-me mais energia e quando fosse para entrar talvez porque ia tentar estar concentrado 1 hora antes e ia esgotar a energia. Mas em termos de o Bernardo, eu a preparar-me para o Soldado, eu o que penso antes de entrar, para além de ler uma série de tópicos que são os meus objetivos enquanto ator e enquanto objetivos para a personagem, que são alguns mais técnicos. É um mantra teu? É um exercício teu? Sim, mas alguns mais lógicos e mais técnicos, do género ter cuidado com o tom, a dicção, levantar o fim das frases. Isto são as linhas que eu lá tenho. Tipo mas depois também há uns que têm mais a ver com a personagem, que é lembrar-me porque é que ele está a entrar no quarto, porque é que ele está na guerra e lembrar-me da autoridade que ele tem e que a arma que ele tem, que leva, sim. A autoridade que lhe dá, o abuso da autoridade que lhe possibilita, e lembrar-me que aquele jovem, com aquele objeto, de repente tem uma supremacia, uma força de decisão muito grande em relação a tudo o que acontece. E por isso nem sequer é muito complicado entrar no meio do espetáculo. Sim. Porque eu sinto que o soldado, pela autoridade que tem, seja como for, vai definir um novo início. Vai definir uma mudança tão radical que não fica influenciado pelo que está a acontecer. Ele vem de outro mundo. Vem de outro mundo. Ele não estava com noção do que estava a acontecer. E enquanto isso, portanto, enquanto a Margarida e o Graciano estão em cena, tu estás super ocupado. Então agora vamos à vossa ocupação, Margarida e Graciano, porque a vossa preparação não tem este tempo de espera, não é? Vocês entram já lá em cima. Não a matar, mas... não a matar, mas em enorme soldado, tensão, não é? Quer dizer, há logo uma definição dos vossos caráteres, das vossas disfuncionalidades, não é? E isso é impresso nos primeiros minutos de cena. Margarida, como é que... Desculpa. Força, dizes. Como é que tu te preparas para isto? Também é um bocadinho antes ou passas o dia inteiro a pensar naquilo? Eu acordo já um bocadinho a pensar que vou fazer espetáculo, um bocadinho agoniada, mas ao mesmo tempo, pronto, o meu processo foi de tentar... Esta Kate é muito complicada, tem muitas camadas. Só descobri muito já em cima da estreia no ano passado, porque estava a fazer uma coisa muito séria, muito auto-vitimizar-me talvez um bocadinho, uma formalidade no discurso, e depois de repente tive um ensaio qualquer em que te disse olha, hoje vou experimentar outra coisa, já estou farta disto, e de repente funcionou. Fui um bocadinho para o feios, porcos e maus. Gosto de pensar que me baseei um bocadinho na Juliette Lewis nos Natural Born Killers, um bocadinho com a coisa de sujidade, talvez um bocadinho de autismo, para criar uma bolha qualquer que a proteja também da violência que é o Ian, não é? E da violência que está lá fora, claro, que a gente sente mas eu acho o tempo que ela ainda todo. não tem muita noção. Ela é que está mais... na bolha e não sabe muito bem a guerra, até que depois quando sai, volta a entrar, há uma mudança, uma transformação, toda a gente passa por uma grande transformação, todas as personagens, nomeadamente dela, que vem com um bocadinho da camada do soldado, já meia em PTSD, já viu muita coisa, já matou, já teve que sobreviver, não é? E, portanto, a Kate inocente e... pronto, ela é muito esquisita, não é? Mas como dizia o Bernardo, há um bocadinho de Kate em toda a gente, não é? Sim, Temos acho que perceber. sim. E pronto, e as relações tóxicas, não é? Que é um tema também. Ela também se baseou porque havia
estive a ler, na verdade, há bocado, a crise que se passava em Londres, nomeadamente a violência doméstica. Sim. Nos anos 90 foi quando começaram a surgir relatos, pronto, nos mídia. Expostos. Expostos, sim. Expostos. Porque há, durante a peça, muito esta montanha russa entre o amo-te, odeio-te, ou amo-te, maltrato-te, patente entre os dois personagens. Sim. Não, e ela tenta defender-se, às tantas os papéis, há uma, não vou dizer luta de poder, mas vai-se invertendo, pronto, porque ele também tem, lá está, todos temos um lado mais humano e mais carente, e ele também o tem. Eu já li numa entrevista tua esta vontade de usar o teatro para enfrentar medos e canalizá-los na arte, não é? Certo. O provocar tem sido uma constante, sim, tem sido um fio eu transversal. Com a nova companhia. Mas sim, tu provocas, as tuas personagens muito. Provocam. E isto é a tua forma de te beliscares, de te sentires viva? É um bocadinho, sim, fui uma adolescente muito revoltada e acho que essa adolescente nunca saiu completamente para a idade adulta e, portanto, fui usando cada vez mais através do meu trabalho para libertar esse animal pronto, revoltado com os filtros sociais que se foram construindo através das redes, nesta nossa área, não é? E eu sempre tentei desconstruir e agora faço mais através do meu trabalho, porque antes fazia mais através do dia a dia e isso criava, pronto, estava um bocadinho desprotegida e dizia tudo um bocadinho ao desbarato, sem filtros, e portanto agora uso o trabalho para fazer esse beliscão. Nós estamos já com pouco tempo, Graciano. Queria ir a ti também nesta preparação. Como é que tu diariamente te preparas para este homem? Ia-lhe pôr um nome, mas não quero adjetivá-lo. Assim, eu não sei bem se me preparo, não sei bem se estou preparado ainda para fazer isto. A verdade é que este personagem tem ali duas dimensões, porque tem um lado muito perigoso, porque parece que é muito humano, e isso parece-me perigoso, porque de facto depois não o é, e é muito controverso. Eu para preparar de facto todos os dias para isto é não esquecer a partitura. Para mim a partitura é o texto, e aquele texto dá-me motivação para eu poder surfar dentro daquilo que é possível, para me defender também desse sofrimento todos os dias, porque acordo também todos os dias ali com uma bola no estômago, e no domingo festejo por ser o último espetáculo, por folgar 2 dias. O Graciano Dias, que nós achamos que conhecemos só de imagem cá fora, é super pacato, é recatado da grande exposição pública. Quer dizer, conhecemos o teu filho porque vemos nas fotografias das tuas redes sociais e pouco mais, não há bruá à tua volta. No entanto, nesta peça tu tens uma exposição muito física, não é? Tu tens uma exposição de corpo, tens uma cena de violação, violas e és violado. Isto para ti foi uma procura, é arriscado, ou é mesmo um processo na tua carreira que tu queres ultrapassar, que queres passar, não é ultrapassar? Queres viver? Não sei se percebi bem a pergunta. O facto deste personagem ser tão longe de ti, ou tão longe do que nós percebemos de ti, é um marco na tua carreira, é um marco no teu trabalho, ou é só mais um personagem que tinha por acaso muita cena física? Eu em televisão já fiz personagens também bastante complexos neste sentido, no lado maligno. Mas este é diferente, porque nós todos os dias vamos ter que repetir a mesma história, e nós quando filmamos ou gravamos, está feito, nós descomprimimos e acabou, e não passamos por lá mais. Aqui não, aqui temos que repetir todos os dias esta violência. Psicologicamente é bastante duro. Como é que tu limpas quando sais? Como é que qualquer um de vocês, e estamos mesmo a terminar, limpa no momento em que sai? A peça está em cena às 7 da tarde no Teatro Estúdio, portanto, saem e quê? Vão jantar? Não. Pois. Não. Já fomos, aliás, no dia da estreia mas fomos em grupo, mas normalmente quando saio do espetáculo, se não tivermos nada depois, eu não consigo comer também.
há uma agonia ali, 15 minutos, vou para a rua um bocadinho, respirar, ver pessoas, perceber que o mundo Ainda lá está todo como deveria estar à partida, e depois apanho o elétrico ou o autocarro e vais a respirar fundo. E começo a descomprimir. E vocês os dois, Margarida? Eu sou coxa, portanto eu não estou com... Na vida real, não é a personagem. Sim, mas também uso. Às Essa vezes, de vez em fragilidade. quando. Não, estou coxa, portanto estou um bocadinho limitada em termos de espaço para dispersar, portanto tem sido um bocadinho casa-teatro, teatro-casa, porque tenho que estar em repouso máximo. Portanto, chego a casa e é ver comédias em repetição, séries para dispersar o máximo de entretenimento possível. E pronto, e tenho psicoterapia uma vez por semana, que também ajuda bastante. E pronto, e tento fazer isso. Tentas respirar. Exercícios de respiração. Isso. E Já tu, não Bernardo? Eu, na verdade, respiro fundo, mas encaro um bocado com alguma normalidade o pós-espetáculo. Eu diria que também uma forma de me proteger um bocado é sentir que estou a contar a história. Não sou soldado, estou a tentar que tu vejas o soldado e eu a contar a história dele. Tanto que mesmo em cena há momentos em que eu sinto que estou a ver de fora uma fisicalidade que não sou eu, nem do soldado, às vezes é uma vontade do soldado inconsciente. Isto é um dos movimentos que eu faço lá no final. E por isso, acho que depois do espetáculo, é como se tivesse caído uma bomba, está tudo um zumbido, mas tranquilo e zen, acabou de acontecer, e é só respirar fundo e tentar lembrar que aquilo foi só uma bomba metafórica, e ir para casa descansar, ir para o amor, para o carinho e para a empatia, e pronto. E se tudo correr bem, isso com o público também vai acontecer. Ias dizer qualquer coisa? O descanso neste espetáculo é fundamental, todos os dias. Vocês tocam-se uns aos outros fora da cena? Não há necessidade, eu acho. Não, tocam-se no sentido de abraçam-se, dão-se Sim, beijinhos, isso no início e no fim. No início e no fim, muitas vezes. Porque são três pessoas, sim, uma sim, tensão sim. tão grande em personagem que seria bom se... Sim. Não, porque parece-me claro. que a vossa relação é boa. Não é? Sem Parece-me, dúvida. vendo-vos aqui Tem que haver fora, ligação sempre. Cá fora. não era mais nada. Temos que pelo menos dar as mãos. Temos um ritual da Prova aqui de que eles dão-se bem cá fora. Nós estamos a fechar. Queria que, para a vossa câmara, cada um de vocês, já que tivemos a expor-nos de tal maneira, a expor de tal maneira o Blasted para o público, mas mesmo assim queremos que o público venha porque lhe vai fazer bem, porque o vai ajudar a pensar e porque eventualmente o vai humanizar, eu gostava que cada um de vocês dissesse para a câmara uma boa razão para quem nos vê vir ver o Blasted ou ler o Blasted. A minha é? Começa. Esta? Eu desafio o público a vir ver esta peça. Espero que aquilo que foi dito aqui que não vos faça afastar das salas de teatro. Há sempre comédias para ir ver, mas creio que é uma boa razão para não ver só comédias e vir ver o Blasted. Margarida. Eu acho que quem gosta de pensar e quem gosta de atores vai ter um prazer enorme em, sem me querer gabar, em ver este espetáculo. É para pensar, para refletir, pronto, e ver um trabalho de atores e pronto, que às vezes já não é tão feito ultimamente, porque temos há muitos adereços, há muitos tipos de estética que às vezes se baseiam mais noutra coisa do que propriamente só no trabalho do ator, e aqui é uma crueza tal que pronto, não há forma de escapar. Mais uma razão. Bernardo. Eu diria que é um bom espetáculo para relembrar os polos negativo e positivo das pessoas, e se por acaso já não compreendem o mundo, é um bom espetáculo para perceberem que a realidade às vezes não é só boa, mas também não é só má, e é um bom lembrete para ter empatia, para dar segundas oportunidades e para tratar-nos bem uns aos outros. É um bom lembrete para isso.
Um excelente lembrete. Em cena até ao fim de abril, até 23 de abril, aqui no Teatro Estúdio do Teatro da Trindade. E depois, como disse o Graciano muito bem, fica em livro da Sarah Kane. Portanto, podem procurar, podem ler, vai sempre fazer-vos bem. Até já.